Capítulo 6, parte 1, Mega TGE, Construir a felicidade inteligente e a saúde emocional. Esta Mega TGE, advinda da teoria da inteligência multifocal, irriga as regras da construção da felicidade inteligente e da saúde emocional. Todo ser humano deveria vivê-la dia e noite ao longo de toda a sua história existencial. Celebridades, executivos, empresários, intelectuais que tiveram grande êxito social, financeiro ou profissional, se não a praticarem minimamente, serão miseráveis no território da emoção, mendigarão o pão da alegria diante de uma mesa farta, terão camas confortáveis, porém não descansarão, estarão sob os holofotes da mídia, mas não terão um brilho dentro de si. Essa mega técnica nos leva ao Eldorado sustentável da felicidade inteligente e ao oásis da saúde psíquica. É uma técnica multifocal e complexa e depende de pelo menos 7 ferramentas que devem ser trabalhadas diariamente. Número 1, ser fiel à consciência. Número 2, contemplar o belo. Número 3, encantar-se com a existência. Número 4, ser altruísta. Número 5, pensar como humanidade. Número 6, doar-se sem esperar a contrapartida do retorno. Número 7, adquirir estabilidade emocional fundamental. Ser feliz é muito mais do que estar alegre e emergir no oásis do prazer, até porque a emoção não é saudável e livre em si mesma se não for inteligente, se não for acompanhada de algumas das técnicas de gestão da emoção citadas agora há pouco e que vamos discutir a seguir. É possível estar alegre e essa alegria ser doentia, ou seja, alicerçar um consumo irresponsável que posteriormente gerará autopunição. A gestão da emoção traz, portanto, nova luz sobre o complexo território da emoção. Veja bem, é possível estar ainda eufórico, se achar super feliz e essa super felicidade levar o eu a patrocinar a própria infelicidade, ou seja, ter no estado de euforia atitudes completamente impensadas, como fazer negócios sem racionalidade. É possível, quando se faz dieta, liberar a endorfina cerebral, o que faz o eu vivenciar um estado intenso de prazer ao emagrecer, que sabota constantemente o próprio regime, levando-o a comer compulsivamente num determinado momento e a ter sentimento de culpa depois. Sinto-me uma voz solitária na atualidade ao dizer que a felicidade precisa ser inteligente. A felicidade inteligente, por sua vez, exige uma emoção saudável. A emoção saudável exige sustentabilidade e a sustentabilidade exige a aplicação de ferramentas da gestão da emoção. TGE número 1. Quem é fiel à sua consciência tem uma dívida impagável consigo mesmo. Algumas pessoas têm 30 ou 40 anos de idade cronológica, mas idade emocional de 15 ou 20. Seu eu não consegue atravessar a fase da adolescência. Um dos motivos é que não treinaram a emoção para serem fiéis à sua consciência. Quem é infiel à consciência olha para fora, é dirigido pela ganância, contaminado pelo imediatismo e encarcerado por suas necessidades neuróticas, incluindo a de status social. Faltam a essas pessoas ética, transparência e responsabilidade social. Elas dirigem empresas e instituições, mas não a propriamente. São ousadas, mas são dosadas. São rápidas em produzir respostas, mas não reflexivas. São cultas, mas perdem tempo com discussões, atritos e picuinhas. São eloquentes, mas não sabem dialogar de forma transparente para resolver conflitos na empresa, na escola ou na família. Onde metem o nariz, aumentam a confusão. Uma pessoa que equipa seu eu para ser fiel à própria consciência é, em primeiro lugar, preocupada com sua saúde emocional e cresce diante da dor, filtra estímulos estressantes, protege a mente, não leva para o túmulo seus fantasmas mentais. Uma pessoa que treina a ser fiel à sua consciência sabe que tem de prestar contas à sociedade, a seus familiares, aos acionistas da empresa e principalmente a si mesma. Seu maior juiz não são os outros, mas o seu próprio eu. Ela tem consciência de que ser infiel à sua consciência é se divorciar da sua saúde emocional, do estado sustentável de felicidade e do seu equilíbrio mental. Você tem esse caso de amor com a sua saúde emocional ou, na verdade, é um predador de si mesmo?
Quem educa seu eu para ser fiel a si mesmo começa a descobrir a regra de ouro da tranquilidade inteligente. O dinheiro não garante a felicidade, porém, a falta dele garante a ansiedade. O mau uso do dinheiro pode financiar o orgulho, a arrogância, a necessidade neurótica de ser um deus e de estar acima dos outros. O mau uso do dinheiro empobrece tanto quanto a falta dele. Ter projetos, lutar por eles, trabalhar, poupar recursos são formas de irrigar a emoção. Quem vive na sombra dos outros desidrata a própria felicidade. Uma das maiores ferramentas que pais e professores devem ensinar a seus filhos e alunos, a qual transmitimos sistematicamente em nossos programas educativos, é que sejam transparentes, tenham coragem de falar de si mesmos, de suas crises, suas perdas e suas falhas. Muitos jovens estão à beira do suicídio ou de um colapso mental e não aprenderam com seus pais a dividir a sua história. É melhor a dor da honestidade do que o alívio momentâneo da dissimulação ou da mentira. Crianças e adolescentes que não aprendem a lidar com suas crises não formam núcleos saudáveis em sua memória para amadurecer o eu como um gestor psíquico. Têm, portanto, uma desvantagem enorme quando se trata de ser produtivos e proativos na construção da própria história. A infidelidade à própria consciência se manifesta de diversas formas, até mesmo em pessoas éticas. Muitas amam tanto o dinheiro que se autodestroem em sua conquista, sobretudo quando se tornam máquinas de trabalhar, colocando a sua família e a própria saúde em lugares indignos de sua agenda. Outras pessoas são antiéticas, são infiéis à sua consciência a tal ponto que têm uma paixão cega pelo dinheiro, usando de meios ilícitos para conquistá-lo. Não se interiorizam, não sabem que, sob o ângulo da gestão da emoção, o dinheiro que advém da corrupção infecta a emoção, nutre a angústia e a intranquilidade. Quem ganha dinheiro sabotando sua nação, sua empresa ou outras pessoas, como temos visto em nosso país, sabota a própria felicidade, corrompe a própria saúde mental, desenvolve altos níveis de ansiedade, capazes até de gerar paranoia ou sensação de perseguição. TGE número 2: Contemplar o belo. Ser fiel à sua consciência é ser fiel à sua saúde emocional. Ser fiel à sua saúde emocional começa na infância, quando se treina o eu para contemplar o belo. Contemplar o belo é se entregar atentamente, observar nuances, se embriagar com detalhes imperceptíveis a mentes ansiosas que não se interiorizam. É refinar o olhar, dar intensidade à observação, capturar o que está dentro de si, observar o que se encontra por detrás da cortina do comportamento dos filhos, do parceiro, dos amigos. É ser riquíssimo mesmo sem ter muito dinheiro. É comprar o que não está à venda, é formar plataformas de janelas light que irrigam a felicidade inteligente. Rico para o complexo mundo da gestão da emoção não é quem tem muito dinheiro no banco, mas quem vive a arte da contemplação no meio das agitadas avenidas, nos ambientes urgentes das empresas, das escolas. Rico é quem rompe, pelo menos algumas vezes, a loucura estressante que vive e nutre agradavelmente sua emoção, absorvendo o máximo do mínimo. É quem faz pequenos relaxamentos no trabalho, mergulha dentro de si, liberta seu imaginário, irriga seus sonhos. Quem, em meio a um trânsito infernal, consegue capturar uma árvore florida, um tronco carcomido, uma relva despercebida, esses têm grande vantagem para irrigar a sua saúde emocional. Quem analisa um caminhante apressado e se pergunta quem será que ele é? Que lágrimas ele chorou? Que projetos executou? Que sonhos abortou? Quais são os pesadelos que viveu? Nutre a felicidade inteligente, pois desfruta de prazeres solenes que o dinheiro não pode comprar. Pais que dão presentes em excesso aos seus filhos viciam o córtex cerebral destes em precisar cada vez mais de novos estímulos para ter migalhas de prazer, asfixiando, portanto, a arte de contemplar o belo. Sob a tônica da gestão da emoção, o maior favor que os pais podem fazer para enriquecer a emoção de seus filhos é dar-lhes aquilo que o dinheiro não pode comprar. É calibrar o olhar deles para que se deslumbrem com o mundo fascinante à sua volta. Mesmo em meio a guerras e areia, é possível valorizar a brisa do vento.
Alguns, fora da curva, viveram essa ferramenta de gestão da emoção em lugares quase impossíveis de se ter prazer. Viktor Frankl, como comentei em meu livro Em Busca do Sentido da Vida, foi capaz de treinar seu eu para sonhar, ter projetos de vida e desfrutar da alegria fomentada pela liberdade que estava além das trincheiras de um campo de concentração. Sim, ele estava em Auschwitz. Ele via o invisível, pois aprendeu a contemplar o belo. TGE número 3: Encantar-se com a existência. Encantar-se com a existência é um passo além da contemplação do belo. Estamos na era do entristecimento humano, embora tenhamos desenvolvido a mais poderosa indústria de lazer de todos os tempos. Depressão, ansiedade e ideias de suicídio vêm aumentando muitíssimo. Por quê? Porque não treinamos a contemplação do belo e o encanto com a existência nas sociedades estressantes e consumistas. Somos ingênuos ao pensar que esses fenômenos se aprendem espontaneamente. Não entendemos que essas técnicas de gestão da emoção são mais difíceis de ser aprendidas do que as mais sofisticadas fórmulas matemáticas ou físicas. Essas técnicas fazem parte do portfólio de uma personalidade. Quem aprende a se deslumbrar com a vida não vive só por estar vivo. Faz dela uma grande aventura, um mundo a ser explorado. Quem se encanta com a existência não acha trivial trabalhar, produzir, expandir, se reciclar. Acha tudo isso notável. Tornar-se mais intenso, não mais tenso. Tal qual um engenheiro constrói janelas light na memória dos outros e em seu próprio córtex cerebral. Estimula o eu a reciclar seu radicalismo e sua necessidade neurótica de estar sempre certo, promovendo o relaxamento. Certa vez perguntaram a um empresário idoso, um dos mais ricos do Japão, qual era o segredo do seu vigor. Ele respondeu 3 coisas: comer pouco, não dar bola para as bobagens e saber que tudo é bobagem. Encantar-se com a vida é saber dar risada de nossas tolices, debochar de nossos medos, não levar a vida a ferro e fogo. É combinar 2 ferramentas difíceis de serem incorporadas na mesma: ser profissionalmente responsável e emocionalmente relaxado, intelectualmente competente e emocionalmente bem-humorado. Quem aprende a se encantar com a vida, dança a valsa da vida com a mente desengessada. Como você dança a valsa da sua vida? TGE número 4: Ser altruísta, o prazer de se doar. Ser altruísta é se doar de forma inteligente, é colocar-se no lugar dos outros, é abraçar mais e julgar menos, é compreender mais e criticar menos, é se entregar mais e se enclausurar menos. Os altruístas entram em camadas mais profundas de seu ser à medida que aliviam a dor humana, navegam em águas desconhecidas enquanto entancam lágrimas, vendem esperanças e promovem os outros. Assistir a um bom filme, observar um belo quadro e ler um livro inteligente animam o psiquismo humano, mas fazer outra pessoa feliz vai além, gera uma explosão motivacional. A emoção é o fenômeno mais democrático da existência humana. Quanto mais irrigamos a emoção dos outros, mais expandimos nossa capacidade de nos encantar com a vida. Quanto mais agimos como embaixadores da paz, mais a conquistamos para nós mesmos. Por outro lado, quanto mais promovemos intrigas, discussões e conflitos, mais nutrimos nossas armadilhas mentais, mais fomentamos nossa ansiedade e nosso mau humor. A felicidade, ao contrário do que muitos pensam, é mais do que um estado de alegria, prazer e satisfação. Ela precisa ser inteligente para ser sustentável. A emoção feliz não tem durabilidade nem profundidade se estiver encapsulada pelo individualismo, o egoísmo e o egocentrismo. Quem vive nesse casulo é digno de compaixão, pois asfixia sua liberdade, seu relaxamento e sua saúde emocional. Ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas reconhecer a própria falibilidade, sentir o cheiro da terra molhada, admirar a explosão de cores das flores, aplaudir os que tentaram e não conquistaram o pódio, dar o melhor de si a quem não merece, começar tudo de novo tantas vezes quantas necessárias. Ser feliz e tranquilo é, antes de tudo, promover o bem-estar das pessoas, procurar superar pacificamente seus conflitos. Essas palavras parecem soltas, mas quem as bebe experimenta um salto emocional surpreendente. Por isso,
Eu e meu amigo Carlos Aires Brito, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, sonhamos em escrever juntos um livro com o tema Resolução Pacífica de Conflitos. Há cerca de 20 mil juízes no país e mais de 100 milhões de processos. As sociedades modernas, sobretudo a brasileira, se tornaram judicialistas. Promovem-se embates jurídicos por pequenos conflitos. Aprender ferramentas de gestão da emoção para resolver pacificamente os conflitos não apenas promoveria a saúde dos profissionais do judiciário, como juízes e promotores, que têm uma sobrecarga de trabalho inumana, mas também patrocinaria a qualidade de vida no teatro social, pelo menos um pouco. Quem não aprende a se desarmar emocionalmente e se doar socialmente tem chance de se transformar em seu pior inimigo. Lembro-me de um paciente, um empresário culto, rico, excelente profissional, de origem italiana, que morava numa grande cidade no sul do país. Na verdade, vivia encarcerado em seu próprio palácio. Não sorria, não relaxava, nem se encantava com a vida. Era um especialista em reclamar de tudo e de todos, não suportava ser contrariado, vivia asfixiado dentro de si. Era tão solitário e mal-humorado que se dirigia a seus colaboradores com gestos ao invés de palavras. Tensos, estes tinham de adivinhar o que lhes era pedido, fosse uma tarefa ou eventualmente uma refeição, o que o empresário desejava. Os colaboradores pisavam em ovos. O humor daquele empresário era instável e depressivo, porém, ele era incapaz de admitir sua falência emocional. Rico financeiramente, falido emocionalmente. Um paradoxo cada vez mais comum. Felizmente, ele resolveu sair da plateia e subir no palco de sua mente a fim de dirigir seu script. Fez o programa de gestão da emoção e, pouco a pouco, se surpreendeu com a quantidade de conflitos que o controlavam. Ficou impactado ao descobrir que não era livre. Tinha recursos para viajar pelo mundo inteiro, porém não sabia viajar para dentro de si. Ao fazer essa insubstituível viagem, mapeou suas armadilhas mentais, como o ego, o humor depressivo, o pessimismo, o medo de falar de si e outros traumas na relação com o pai. Como artesão da emoção, teceu através de cada técnica a regra das regras de ouro da qualidade de vida. Aprendeu a superar a necessidade neurótica de não reconhecer o erro, passou a contemplar o belo e se encantar com a vida. Descobriu um dos raros prazeres humanos, mais agradável do que os melhores vinhos, mais fascinante do que a mais excitante viagem: ser altruísta. Rompeu o casulo do individualismo e aprendeu a se doar, a ter prazer em fazer os outros sorrir. Foi um excelente aprendiz. Entendeu que a felicidade, tão famosa e tão pouco vivenciada, não se sustenta apenas com a emoção, ela precisa ser irrigada com ferramentas inteligentes.